Olá, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre óculos de sol e eu vou explicar para vocês quais as características essenciais que não podem faltar um óculos de sol de qualidade, tá bom? Eu vou explicar passo a passo por que a gente precisa dessa proteção e para vocês poderem, na hora de comprar, na hora de escolher, saber escolher com a maior quantidade de informações na mão, tá? Primeiro a gente tem que entender o seguinte, óculos de sol não é só um acessório, tá? Óculos de sol não é só para bonito, não é só para moda e principalmente não é só para quem tem fotofobia, não é só para quem tem sensibilidade aumentada à luz. O óculos de sol, ele é para proteger os nossos olhos dos efeitos nocivos da radiação ultravioleta que provém do sol. Quando a gente fala de radiação ultravioleta, né? Radiação UV, 86% das pessoas lembra dos efeitos na pele. Então a gente lembra que o sol queima, que o sol pode causar câncer de pele, mas só 13% das pessoas se lembram ou sabem que a radiação ultravioleta ela pode causar doenças oculares também. E a penetração dessa radiação pode causar lesão e doenças a longo prazo, desde as camadas mais superficiais até as camadas mais profundas dos olhos. A radiação ultravioleta ela pode causar uma fotosseratite, levando à doença de córnea e fazendo um olho seco. Pode levar ao desenvolvimento do pterígio. Sabe aquela carninha crescida que vem do cantinho do olho e vai crescendo em direção ao colorido do olho? Aquilo chama pterígio e ele é causado e pode ter o seu crescimento predisposto pela exposição solar. Quando a radiação ultravioleta penetra nos nossos olhos, a longo prazo pode fazer catarata mais precoce e pode fazer degeneração das células da retina, levando a degeneração macular relacionada à idade, tá? Ah, mas eu tenho 20 anos, eu tenho 30 anos, eu não tenho catarata, eu também não tenho degeneração macular. Não. Só que nos nossos olhos, o efeito deletério da luz solar, ele é cumulativo. Então, quanto mais radiação ultravioleta a gente levar nos olhos sem proteção, isso lá na frente vai ter um acúmulo e vai fazer a gente desenvolver esse tipo de doença mais precocemente. Por isso que é tão importante a gente conseguir proteger os nossos olhos da radiação ultravioleta. Muito bom. Quando a gente vai pesquisar em óculos solares, a gente vê que tem que ter proteção. Como que a gente sabe que tem que ter essa proteção? Os óculos de boa garantia têm a proteção UV400. Não sei se você já percebeu, quando a gente vai escolher um óculos, a gente tem lá um selinho, UV400. O que significa isso? Significa que aquele óculos protege até 400 nanômetros da radiação ultravioleta. E é isso que precisa ter, esse tipo de proteção, porque daí a gente sabe que bloqueia os raios que estão entrando ali nos nossos olhos. Por que a gente não pode usar um óculos de má qualidade, um óculos falsificado, um óculos que, por exemplo, comprado em camelódromo, né? Porque esses óculos não têm a proteção ultravioleta. O que acontece? Eles só são escuros, é um plástico escuro e a nossa pupila, que é o pretinho dos olhos, quando a gente coloca alguma película escura na frente deles, eles dilatam, a pupila dilata. Quando ela está dilatada e está maior, ela permite a passagem de mais raios luminosos. Por isso que é importante que o óculos escuro tenha esse filtro que bloqueia a radiação ultravioleta, porque se não bloquear, a gente só está fazendo mais mal, porque a pupila daí fica grandona e a quantidade, a dosagem de radiação ultravioleta que entra nos nossos olhos é muito maior e é muito mais lesiva do que se a gente estivesse sem usar nada, tá? Outra coisa, o óculos, ele precisa proteger não só essa parte dos olhos. Eu acho interessante que a lente tenha um tamanho suficiente para proteger também a pele das pálpebras. As nossas pálpebras têm a pele mais fina do corpo humano.
E a radiação ultravioleta, ela faz um envelhecimento precoce da pele, levando a rugas e a um aspecto craquelado, um aspecto envelhecido, né? Cansado. Então, o óculos serve para proteger tanto o olho quanto a parte da pele das pálpebras. Quando a gente vai... deixa eu falar uma coisa. Lente polarizada. Lente polarizada é diferente de lente solar. Então, um óculos solar, ele pode ser ou não polarizado. Às vezes, a gente vai escolher e não sabe a diferença. O que é o polarizado? Um óculos polarizado é um óculos que tem como se fosse um filtro que canaliza as radiações que vêm até a gente. O polarizado, ele vai filtrar e não vai deixar chegar até nós os raios que vêm em direções oblíquas ou em direções horizontais. Vão filtrar, vão canalizar somente os raios que vêm na direção vertical. Isso causa uma diminuição do ofuscamento, uma diminuição do brilho excessivo e é muito bom para usar em quem pratica esportes ao ar livre, quando a gente está em algum ambiente que tem um espelho de água grande, por exemplo, em rios, em lagos, na praia, ou uma superfície refletora muito grande, como por exemplo a neve, ou quando a gente está no clube, na piscina. Todo espelho d'água reflete muita luz e ela vem de forma distorcida, vem de todas as direções. Quando a gente usa um óculos polarizado, acaba filtrando esse tipo de luz que chega e a gente não tem tanto ofuscamento. No meu gosto, é o que eu prefiro. Os meus óculos são polarizados. Para poder fazer uma viagem, então motoristas de carro, motoristas de caminhão que passam longas horas dirigindo, é interessante que usem óculos polarizados, porque diminui o ofuscamento e fica uma viagem mais tranquila, mais fácil de ser feita, mais gostosa, e você não chega no final da viagem com tanto cansaço, com tanta fadiga ocular, tá? Então, a proteção ultravioleta, ela é essencial. Esse é o item que você não pode abrir mão. Isso tem que ter no seu óculos. Segundo, o polarizado, ele é interessante, mas ele não é essencial. Então, se você gostar, eu recomendo, né? Eu gosto e tem gente que se acostuma, tem gente que não. Quando a gente coloca um óculos polarizado, ele tem alguma desvantagem? Eu não chamaria de desvantagem, mas, por exemplo, quando a gente olha o insufilme do carro, às vezes a gente pode ver umas marcas arroxeadas ou tipo um arco-íris, ou quando olha para a tela do multimídia, do rádio, a gente não consegue ler direito o que está escrito, mas por conta da polarização, não é um defeito do óculos, é como o óculos é construído. Eu não ligo para isso, isso não me incomoda, é uma coisa menor, e os benefícios que o polarizado tem, para mim, no meu ponto de vista, acaba compensando isso daí e eu deixo passar, tá? Tem pessoas que se incomodam, eu já tive paciente que falou assim, doutora, Deus o livre, eu não gosto desse polarizado não, você olha no insufilme e vê um monte de mancha. Falei, então não faz polarizado, né? Faz um óculos solar que tem a proteção ultravioleta e pronto, só isso, tá bom, tá ótimo. Eu vou mostrar alguns modelos de óculos para vocês e eu vou explicar algumas características, o que é legal da gente observar quando tiver na hora de comprar e o que não é legal observar, tá? Quando a gente vai comprar algum tipo de óculos, por exemplo, tem óculos que é espelhado, ó, dá pra ver? O espelhamento é um tratamento de superfície, ele não muda a coloração das coisas, ele não muda a tonalidade do que você tá vendo, ele não bloqueia essa luz por ser espelhado, ele vai ser só por estética. Tem gente que gosta mais, tem gente que não gosta. Então, quando coloca, quem tá olhando de frente vai ver refletido, porque o óculos é espelhado, tá? Não é nem melhor e nem pior, é uma coisa que a gente vai escolher baseada em gosto pessoal, tá? Eu acho importante a gente perceber o tamanho das lentes. Por exemplo, esse óculos aqui é meu, tá? Ele cobre bem, ele cobre as pálpebras e ele cobre o rosto. Só que, ó, dá pra ver na lateral que ele é mais aberto? Depois eu acabei me incomodando com esse óculos aqui, porque
fica um espaço entre o óculos e o meu rosto e acaba entrando luz por aqui. Isso me incomoda. Aí, os outros óculos que eu comprei, eu prefiro que eles tampem mais, então que sejam armações mais curvadas. Por exemplo, uma armação assim, é uma lente grande, cobre todo o olho e olha só, ele vai fazendo a curvinha do rosto e aqui não entra luz. Então tá protegido tanto da luz que chega de frente quanto a luz que vem refletida dos lados ou de trás. A gente tem que prestar atenção nas hastes, se não tá apertando as laterais para não dar dor de cabeça, porque geralmente o óculos de sol é um óculos que você usa um longo tempo, né? Se você for passear, vai viajar ou vai fazer algum esporte ao ar livre, a gente acaba usando algumas horas seguidas. Então, se ele aperta essa parte temporal, acaba dando muita dor de cabeça, né? Esse tipo de modelinho eu gostei, ó, ele é bem flexível e ele não aperta. Existem alguns óculos que têm a lente degradê. O que é uma lente degradê? Ó? Uma lente que é mais escura na parte de cima e mais clarinha na parte de baixo. Isso também é gosto, é questão de gosto. Não quer dizer que a proteção ultravioleta dele diminua com o clareamento ali da lente, tá? Não é porque é uma lente mais clara que vai ter menor proteção. A proteção ultravioleta dele não se dá pela coloração, ela vai proteger em toda a lente, só que ali embaixo vai ficar um pouquinho mais claro, facilita às vezes a leitura. Tem pessoas que preferem um óculos degradê, tem pessoas que preferem um óculos com uma cor uniforme. Isso também é de gosto, tá? Você tem que analisar armação por armação, como que ela vai se adaptar no seu rosto. Então, tem armações que tem esse tipo de ponte nasal, deixa eu colocar aqui para vocês verem, que vai se adaptar no nariz inteiro, no dorso do nariz inteiro, tá? Que faz essa curvinha aqui. Esse tipo de ponte nasal, ele descansa no osso do nariz inteiro e acaba distribuindo mais a pressão. Eu gosto, mas isso é um gosto pessoal. Tem gente que não liga de usar óculos de plaquetinha. O que são óculos de plaquetinha? São óculos que têm esses dois pezinhos. Esses dois pezinhos, eles vão fazer a distribuição do peso ali onde eles encostam, né? Uma das vantagens desse tipo de óculos de pezinho é que a ótica consegue fazer o ajuste dele e daí angular para ele ficar distribuído sobre o nariz ali bem certinho, tá? Só precisa ver se ele não tá muito apertado, se não tá machucando. Se tiver machucando, tem como fazer os ajustes bem certinhos. Tem óculos que é mais socialzinho, por exemplo, esse daqui, e tem óculos que é mais esportivo, tipo esse daqui. Mas daí é gosto também, né? Você vai ter que analisar para qual situação que você vai acabar usando e escolher baseado nisso. Ou tenha um também e use sempre para tudo, né? Quando a gente vai comprar os óculos, a gente precisa procurar um lugar que seja de confiança, tá? Por quê? Porque esse óculos precisa ter a garantia que tenha proteção ultravioleta. Não dá pra gente comprar em qualquer lugar. E aquele selinho escrito lá, 100% VA UVB, daqueles óculos de 15, 20 reais de ambulante da praia, não dá pra confiar, né, gente? Aqueles óculos que vendem na praia lá de qualquer jeito, aquilo lá não é óculos que tenha uma proteção. Um óculos de qualidade não vai ter esse custo. Mas também não precisa ser o óculos mais caro do mundo. Existem óculos com excelente custo-benefício e que tem a proteção ultravioleta, tá? Para você ter certeza que tem, quando você compra na ótica, vem com um papelzinho que tem a garantia. Aí você consegue ter certeza que aquele óculos, ele tá adequado para o uso, tá? Hoje em dia, a gente recomenda, inclusive, óculos de sol para crianças. Por quê? Porque a gente sabe que 80% da nossa exposição ao sol ocorre até os 18 anos e principalmente nas crianças menores. Se a gente pensar
Na nossa infância, a gente brincava muito mais ao ar livre e tinha tempo de estar fora de casa. Depois que você entra ali na adolescência, segundo grau, ensino fundamental, né? Ensino médio hoje, faculdade e no trabalho, depois a gente quase não tem tempo de ir para o ar livre. É mais final de semana, férias e olha lá. Então, na infância, a gente está muito exposto ao sol. E como os danos para os nossos olhos eles são cumulativos, a gente já vem tentando inserir essa cultura do óculos de sol em crianças, inclusive, para poder proteger nessa faixa etária, que é a faixa etária que fica mais exposta, tá? Outra coisa, pacientes que têm grau. Ah, doutora, mas você tá falando desses óculos aí, só que eu tenho grau. Como é que eu vou comprar um óculos se eu preciso do grau para corrigir a minha vista? Hoje em dia já tem excelentes lentes que a gente consegue fazer com grau para corrigir todos os tipos de ametropias. A gente consegue corrigir miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia, até usuários de multifocais têm à sua disposição lentes específicas que conseguem ser produzidas no grau exato que um oftalmologista prescrever e na cor que ele escolher. Então, quando a gente prescreve um solar com grau, ele consegue escolher entre mais de 30 cores que dá para fazer ali aquele óculos. Dá para fazer óculos solar polarizado com grau, que eu acho assim fantástico, uma solução excelente para quem tem grau e quer um óculos solar de boa qualidade, tá? Ai, doutora, eu não gosto de ter dois óculos, eu gostaria de ter um óculos só. Dá para a gente pensar em tratamentos fotossensíveis. O que são tratamentos fotossensíveis? São tratamentos que a gente faz na lente do óculos mesmo, que quando a gente sai no ambiente externo e está exposto à radiação ultravioleta, a gente consegue fazer a ativação desse tratamento e aquele óculos que era transparente, ele escurece. E ele pode escurecer tanto a ponto de se parecer com um óculos solar. Quando você volta para o ambiente interno que não tem mais a radiação ultravioleta, esse óculos vai voltando e ele fica transparente, ele desativa a proteção ali, né, o tratamento fotossensível e volta a ficar uma lente transparente. Então, hoje em dia, não tem desculpa. Quem quer, dá pra gente conseguir resolver todo tipo de problema com os tipos de lentes que a gente tem à nossa disposição, tá? Se é uma vontade que você tem, da próxima vez conversa com seu oftalmologista que ele vai conseguir te orientar. Tem gente que não gosta de usar óculos escuro e não quer fazer um tratamento fotossensível e usa óculos. Tem como se proteger da radiação ultravioleta mesmo em óculos transparentes? Tem material que filtra a radiação ultravioleta, garantindo essa proteção para os nossos olhos sem escurecer, né? Eu acho que é uma facilidade a mais quando escurece, porque eu me incomodo com a luminosidade excessiva, mas tem gente que não se incomoda, só que também precisa de proteção. Então é só fazer um óculos transparente com grau, né? Se for o caso de ter grau, com um material de qualidade e que tenha a proteção, tá bom? Era isso que eu queria conversar com vocês, acho que deu pra gente cobrir bastante as características dos óculos solares. Quem ficou com alguma dúvida, eu vou abrir uma caixinha de perguntas, pode mandar lá pra mim que eu vou respondendo nos stories ao longo do dia, tá bom? Um beijinho, até a próxima!